Graça e paz, meus irmãos, que o Senhor esteja com vocês. Vamos dar início ao nosso estudo de quarta-feira. Vamos fazer uma oração, pedir para o Senhor estar conosco. Feche seus olhos e ore ao Senhor. O Pai, Criador dos céus e da terra, nós viemos aqui, Senhor Deus, pedir para que o Senhor esteja com as nossas vidas, que o Senhor possa frutificar, que o Senhor possa abençoar, Senhor Deus, esta reunião e que possamos, Senhor Deus, sair edificados na Tua palavra, sabendo, Senhor Deus, o que devemos fazer, como devemos agir, para a honra e para a glória do Senhor. Nós estamos aqui clamando, pedindo, em nome do Seu Filho Jesus. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias, lá no livro de Isaías, conhecido também como o Evangelho no Antigo Testamento, né? Então, livro de Isaías, capítulo 42, nós vamos ler do verso 1 ao verso 9, já que o Evangelho do Antigo Testamento é um texto messiânico, é um texto que Jesus vai usar depois num dos Evangelhos, aplicando a ele. Diz assim um texto, Isaías 42, de 1 a 9. Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, em quem a minha alma se compraz. Pus sobre ele o meu espírito, ele promulgará o direito para os gentios. Não clamará, nem gritará, nem fará ouvir a sua voz na praça. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega. Em verdade, promulgará o direito, não desanimará, nem se quebrará até que ponha na terra o direito. E as terras do mar guardarão a sua doutrina. Assim diz Deus, o Senhor que criou os céus e os estendeu. Formou a terra e tudo quanto produz, que dá fôlego de vida ao povo que nela está, e o espírito aos que andam nela. Eu, o Senhor, te chamei em justiça, tomar-te-ei pela mão, e te guardarei, e te farei mediador da aliança com o povo e luz para os gentios, para abrir os olhos aos cegos, para tirar-te da prisão o cativo e do cárcere os que jazem em trevas. Eu, o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois não darei a outrem, nem a minha honra, as imagens de escultura. Eis que as primeiras predições já se cumpriram, e as novas coisas vos anuncio, e antes que se sucedam, eu vou-las farei ouvir. Esse é o Deus Criador dos céus e da terra. É o Deus que governa tudo, e Ele decidiu, por Ele só, pela vontade dEle, depositar toda a glória, toda a honra na pessoa de Jesus Cristo. E através da pessoa de Jesus Cristo, nós temos paz com Deus e nós temos o perdão dos nossos pecados. E nós vamos orar agora também, clamando ao Senhor o perdão pelos nossos pecados. Feche os seus olhos. Ó Pai Santo, obrigado, Pai. Obrigado porque o Senhor mandou seu Filho Jesus. Obrigado porque através dele, através da sua morte e da sua ressurreição, nós somos lavados pelo sangue do Cordeiro, Pai. Obrigado, Senhor Deus, porque através dele, através da ação dele, nós temos, ó Pai, a paz com o Senhor, nós somos conectados a Ti. Ó Pai, que o Senhor possa lavar os nossos pecados, tirar, Senhor Deus, toda a ganância, todo o ódio, toda a idolatria, Senhor Deus, toda a rebeldia contra o Senhor. E que possamos amar a Ti, Senhor Deus, de todo o nosso coração, de toda a nossa mente, de toda a nossa alma, Senhor Deus, e ao próximo como a Ti mesmo. Perdão, Senhor Deus, pelos nossos erros. Perdão, Senhor Deus, pelas nossas falhas. Nos faz, Senhor Deus, um vaso novo, para a honra e para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. E em nome dele que oramos, pedimos. Amém. Amém. O pastor, ele pediu pastor Gustavo, pediu para dar o estudo, voltando um pouco sobre o tema de missões. Então, nesse mês de abril, nós vamos estudar um pouco voltado para missões.
correto? E a gente vai usar um pouco do que a gente tem feito com jovens, moldando com jovens na escola dominical o pensamento de missões. E antes de ler o nosso texto, né, eu queria fazer uma pequena introdução. John Stott, em um dos seus artigos, ele diz assim que sem a Bíblia a evangelização do mundo não seria apenas impossível, mas também inconcebível. John Stott, num dos seus artigos, nos seus vários artigos, John Stott é um teólogo, um missionário que faleceu faz pouco tempo, e alguns anos só, que foi de grande influência com seus livros a muitas pessoas, recomendadíssimo. E ele diz assim: sem a Bíblia, a evangelização do mundo seria não apenas impossível, mas também inconcebível. Não teríamos a evangelização do mundo sem a palavra de Deus, sem a Bíblia. E o que eu gostaria de pensar com os irmãos nesse mês de abril e desenvolver esse tema e desenvolver esses estudos num dos solas, né, da Reforma Protestante, como ele se encaixa e como ele tem que ser central nas missões. Nós vamos estudar esses dias, por exemplo, e moldar o nosso pensamento através da sola Escritura, como sendo a razão do nosso engajamento na evangelização mundial. O sola Escritura como a razão do nosso engajamento na evangelização mundial. Para isso acontecer, as Escrituras Sagradas elas devem moldar o nosso jeito de ver o mundo. As Escrituras Sagradas elas devem ser o óculos para o míope. Eu tenho miopia e estigmatismo. Se eu tirar o meu óculos aqui agora, eu não vejo nada. Nada. Fica tudo embaçado, dói minha vista. E as Escrituras Sagradas seria como esse óculos que eu coloco na minha frente dos meus olhos. E tudo que está embaçado, tudo que está embaralhado, tudo que eu não consigo ver, ela se torna claro para mim. É a maneira de eu enxergar melhor o mundo, de enxergar melhor as cores, de estudar melhor a palavra, a vida. Para isso é interessante porque para eu ter a Bíblia como esse óculos, como essa lente para enxergar o mundo, tem algo que eu não posso fazer, que é fragmentar a Bíblia. O que é fragmentar a Bíblia? Olha só que interessante, quando você pergunta para uma pessoa, eu já fiz esse questionamento com os jovens, qual é o seu livro preferido da Bíblia? Normalmente as pessoas citam o quê? João, Isaías, texto que nós lemos, o livro que nós lemos, nós vemos Salmos e os Evangelhos. Quando nós falamos sobre textos de devocionais, nós estudamos o quê? Salmos, Evangelhos, Efésios, uma carta de Paulo, mas dificilmente você vai ver alguém falar assim: nossa, como eu gosto do livro de Levíticos. Eu fiz uma devocional agora no livro de Números, fantástico. Olha como é que a gente fragmenta, a gente estuda a Bíblia não como ela num todo, não como ela numa história completa, mas fragmentamos ela de acordo com o que a gente quer. O outro exemplo é quando nós temos algum trabalho missionário, algum evento missionário, nós temos já versículos para isso. Usamos textos da Grande Comissão, os finais dos Evangelhos e alguns outros poucos textos pensados. Mas a gente nunca vai falar sobre um trabalho missionário pegando uma história bíblica, agindo como Deus quer agir.
nós pensamos alguns textos, nós temos alguns textos base para isso. E isso é complicado porque essa fragmentação bíblica, nós precisamos entender a Bíblia primeiramente como ela um todo, como uma história bíblica, uma história do mundo, a história contada por Deus. E o nosso Deus é um Deus missionário. Ele está resgatando a sua criação e trazendo de volta para o seu eixo, para o seu trilho, para o fim que ela deveria ter desde o princípio, que é a glória dele. Deus, o nosso Deus missionário, um Deus que escreveu a história do mundo, um Deus que governa o mundo, está trazendo toda a criação como Deus missionário a essa ordem desde o início, que ele queria ter desde o início, que é a glória dele. A Bíblia é a história de Deus que se revela para atrair a si uma obediente adoração e a glória das nações. E olha só que interessante, a Bíblia é a história da sua glória. A Bíblia é a história da glória de Deus. O texto que nós lemos de Isaías vai falar isso, que Deus está interessado na sua glória, né? E não muda isso. E Deus, ele só pode ser Deus só pode ser amado e glorificado à medida que é conhecido. Cada vez mais que Deus é conhecido, Deus é mais amado e mais glorificado. Certo? Por isso que ele se revela, porque não há como eu, como um ser finito, um ser que não consegue enxergar daqui a 30 segundos na sua frente, que usa esse óculos que senão fica tudo embaçado, não tem como eu enxergar e querer buscar Deus. Ele precisa se revelar a mim, se mostrar a mim e mostrar como ele é, e através do que ele escreveu, através da pessoa dele, através dele, do entendimento que ele me dá dele, eu glorifico cada dia mais. Por isso que o sola escritura tem que moldar a nosso dia a dia. Conhecendo mais e mais a Deus, consigo glorificá-lo mais e mais. Isso é interessante porque na Jocum, o lema, a missão da Jocum é conhecendo a Deus e fazendo-o conhecido. Então, cada vez que eu conheço a Deus, eu faço o conhecido, eu glorifico. O meu papel é esse conhecimento de Deus. E como é que eu vou conhecer? Sola Escritura, através da palavra de Deus. E tendo essa ideia de quem ele é, como ele se representa, eu vou entender que ele é um Deus missionário, que está trazendo de volta toda a sua criação para o que ele planejou desde o início, que é a sua própria glória. Portanto, diante disso que a gente falou, quero propor o que um autor chamado Michael Gorin, no seu livro O Drama das Escrituras, o que ele propõe. Ele traz a ideia de ler a Bíblia como um teatro. E como teatro, ele é dividido em atos, né? E ele divide em 6 atos. Olha só que interessante. O primeiro ato é Deus estabelece o seu reino, a criação. O segundo ato, a rebelião do reino, queda. O terceiro ato, o rei escolhe Israel, redenção iniciada. O quarto ato, a vinda do rei, redenção realizada. O quinto ato, propagando a notícia do rei, a missão da igreja. E o sexto ato, a volta do rei, redenção concluída. Nós nos encontramos hoje no quinto ato, que é a missão da igreja, propagando a notícia desse rei.
E o interessante do texto que nós lemos, nós vamos ler depois em Romanos, vamos ver como é que Paulo ele desmiuça isso, como é que Paulo entende a história bíblica, entende a história do mundo, como é que ele tem essa visão, como é que através da sua visão ele entende com os óculos, ele consegue enxergar e a partir disso nortear toda a sua vida. Olha só que interessante, nós vamos ler futuramente Romanos 11, tá? Mas eu queria que você caminhasse comigo desde o início do livro de Romanos. Eu gosto de trazer isso para você ter uma ideia como é que Paulo desenvolve o seu pensamento, desenvolve o seu livro, né? O capítulo 1 de Romanos, depois das suas apresentações, depois de Paulo falar dele, quem ele é, Paulo ele vai falar sobre a criação, sobre Deus, sobre a criação e sobre queda. Ele vai falar que mesmo Deus mostrando quem ele é, as pessoas conhecendo ele, conhecendo a sua criação, mesmo diante disso, as pessoas preferem glorificar a outros ídolos, a outras pessoas. O texto vai ser bem pesado até aqui. São insensatos, estão com o coração insensato, estão com a mente escurecida. E esses homens, Paulo usa até uma expressão que eles são indesculpáveis, porque eles não glorificam a Deus, mesmo conhecendo, mas preferem glorificar a outros homens ou a ídolos. E o interessante é que ele fala que esses homens conhecem que Deus é o Criador do mundo. No capítulo 2 e no capítulo 3 vai mostrar que esse pecado ele não se estende somente aos gentios, mas esse pecado se estende também a toda a raça humana, a todos os povos, judeus e também gentios. E através dele, através de Jesus Cristo, que aí vem no final do capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5, através de Jesus Cristo, nós somos justificados. Através do que Jesus fez, que é o segundo Adão, nós somos justificados e temos paz com Deus. E o interessante é que no capítulo 4, Abraão, que é o pai dos judeus, né, como o próprio Paulo usa aqui essa expressão, o pai dos judeus, ele é justificado pela fé que ele tem em Deus, pela esperança que ele tem do que Deus está fazendo, pela esperança que é colocada no seu coração e as promessas que são colocadas no seu coração. O capítulo 6, 7 e 8 de Romanos, Paulo nos fala que mesmo diante dessa justificação em Cristo Jesus, nós temos uma luta interior, uma luta do eu, que o mal que nós não queremos fazer, nós fazemos, mas o bem que nós desejamos fazer, nós não fazemos. E o capítulo 8, ele mostra que não é somente Jesus, mas o Espírito Santo que nos ajuda e que nos faz entender que nós temos a certeza que pertencemos a Deus, porque é através do Espírito que confirma que o nosso Espírito, que nós somos filhos dele. O capítulo 9, 10 e 11, o início do capítulo 11, vai mostrar dessa soberania de Deus e da necessidade de pregação do Evangelho, porque afinal, como eles vão saber dessa história se não há quem pregue? Como eles vão entender o plano de salvação, o plano de ação de Deus, o plano de Deus na história do mundo, se não há quem fale? Deus é soberano, Deus age. E o interessante é que essa ação é tanto para Israel quanto para os gentios. O plano de Deus da salvação é para o mundo, porque a Bíblia é a história do mundo. Irmãos, isso é interessante porque isso inclui a mim e a você.
nós estamos vivendo num mundo onde não tem mais sentido, não tem verdade, não tem mais nada disso. E a gente está perdido, principalmente nesse período do coronavírus, né? Nós estamos perdidos. Mas a palavra de Deus é a história do mundo que traz de volta ao trilho, que traz de volta a nossa vida ao centro, que traz de volta ao plano inicial de Deus. Essa esperança, essa é a história do mundo, nada escapa de suas mãos. E diante disso, Paulo só tem uma resposta. Capítulo 11, versos 33 a 36. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que venha a ser restituído? Porque dele, por meio dele, e para ele são todas as coisas, a ele pois a glória eternamente. Amém. Paulo entende essa mensagem, entende a história do mundo, e a única resposta que ele tem diante disso é glorificar a Deus. Glória ao Senhor. Esse é o tema da igreja, né? Da nossa igreja, Igreja do Satélite. Uma igreja que glorifica a Deus, ao Senhor. Mas que para glorificar o Senhor, nós precisamos entender o sola escritura. Nós precisamos entender como Deus está agindo. E olha só que interessante. Esses versos do 33 ao 36, que Paulo escreve aqui de Romanos, ele é dividido em 3 estrofes. A primeira estrofe é o verso 33, a segunda estrofe são os versos 34 a 35 e a última estrofe é o verso 36. O verso 33, Paulo começa mostrando com uma expressão fantástica. Ele fala, ó profundidade, uma expressão de maravilhamento. Paulo está extasiado diante da beleza da história, diante do plano de Deus da história. E interessante que ele cita essa palavra profundidade lá em Romanos 8:39, quando ele fala que não há nada que separa do amor de Deus. E esse amor é tão intenso, é tão forte, que é esse amor que vai trazer a sabedoria, que diz o texto, tanto da sabedoria quanto do conhecimento. A sabedoria, a prática, conhecimento, a teoria. E esse amor é tão profundo, como é profundo a sabedoria e o conhecimento do Senhor. Deus tem um total controle da história, pois foi Ele mesmo que escreveu. Os seus juízos e os seus caminhos não podem ser entendidos, não podem ser trilhados pelo homem, porque o homem é finito e o nosso Deus é infinito. Nosso Deus é o eterno que invade o tempo. Diante disso vem a segunda estrofe, que Paulo usa expressões citadas lá no Antigo Testamento, porque ele entende que a Bíblia toda faz parte. Ele não entende como fragmentos, como partes de textos, mas ele entende que a Bíblia toda tem um sentido. A Bíblia toda é a história do mundo. Então, na segunda estrofe, Paulo usa expressões que são encontradas em Isaías e em Jó. Ele sabe que a história do mundo não nasceu ontem. O mundo não começou no ano 2000. O mundo não começou nos anos 50. Não começou nos anos de 1900. Ele sabe que o mundo não começou, como a gente fala, a nossa leitura hoje é de Freud ou de Marx, né? Como se eles fossem os senhores e através do que eles leem a história tudo se faz sentido. Eles descobriram a história do mundo. Não. O mundo passou a existir bem antes deles.
Paulo tem total noção disso. O mundo é mundo bem antes de eu existir. Bem antes de qualquer ideologia filosófica possa existir. Porque o mundo foi criado por Deus e nosso Deus é eterno. Em resposta a isso vem a terceira estrofe, que mostra que essa história do mundo não é para o nosso agrado, não é para mim, não é pensando em mim, mas é tudo para Ele. E ele diz assim que todas as coisas foram criadas e existem e têm a sua origem em Deus. Ele é quem suporta, Ele que é o fim, é o propósito de todas as coisas. E tudo foi feito para a sua glória. Salmo 19, por exemplo. A história do mundo é uma história que Deus está fazendo tudo voltar ao seu propósito inicial, que foi perdido lá no Éden, lá na queda, lá na rebelião do reino. Paulo sabe que desses atos, do que Deus está agindo, como Deus está fazendo, Paulo sabe que ele está nesse quinto ato. Sabe por que o Evangelho de Romanos é escrito? Paulo vai dizer que ele está escrevendo esse Evangelho de Romanos porque ele quer pregar aonde o Evangelho não foi pregado ainda. Paulo deseja ir para a Espanha, pregar esse Evangelho, porque ele entende qual é a história do mundo. Ele entende que o nosso Deus é um Deus missionário. Ele entende o plano de Deus. E ele deseja glorificar a Deus. E ele deseja ser instrumentos do Senhor para que outros povos o glorifiquem. Isso é interessante porque se nosso Deus merece toda a glória, existem povos que não glorificam ao Senhor. Por que não glorificam ao Senhor? Porque não conhecem ao Senhor. E é meu papel fazê-lo conhecido, como igreja. Porque eu tenho a palavra, eu tenho as Escrituras, eu conheço Jesus Cristo, que é a palavra encarnada. Por isso que a minha ação de evangelização mundial, que começa com o meu vizinho, mas que vai até os confins da terra, a base dela é o sola Escritura. Sola Escritura. Que Deus possa nos capacitar a isso. Nós vamos ver no decorrer dessas quartas-feiras estudos sobre como a Escritura permeia a evangelização mundial. Que Deus possa nos iluminar e nos trazer à memória textos que vão falar aos nossos corações e mostrar a necessidade dessa evangelização mundial, que começa com o meu vizinho, mas que vai até os confins da terra, para a glória e honra dele. Vamos orar? Vamos interceder pela nossa igreja, vamos interceder pelo nosso Brasil e pelo nosso mundo. Feche os seus olhos agora. Ó Pai Santo, nós estamos diante do Senhor, ó Pai, clamando, pedindo que o Senhor fale aos nossos corações dia a dia, que possamos entender que a Tua Palavra é que permeia as nossas vidas, que a Tua Palavra que nos faz sermos missionários neste mundo. A Tua Palavra é a lente que vai à frente dos nossos olhos e vai desnuviando nossa visão. Ó Pai, eu peço em nome de Jesus, pela nossa igreja do satélite, peço por cada pessoa, por cada trabalhador, por cada pessoa que está na igreja, Senhor Deus, que tem trabalhado, que tem se dedicado, que está com sua família. Ó Pai Santo, que o Senhor nos use como arautos do Senhor e que o Senhor nos use para transmitir o Teu Evangelho, desde os mais novos até os mais idosos.
Ó Pai, nos ajude, Senhor Deus, neste momento de incertezas. A história do mundo é a certeza que nós temos. A história do Senhor Jesus, a história de Cristo, ó Pai, ela que traz sentido para as nossas vidas. E nesse momento de dúvidas, que a palavra do Senhor possa ser a nossa rocha, a nossa firmeza, Senhor Deus, para que possamos entender e viver, Senhor Deus, a esperança da promessa do Senhor, ó Pai. Que não sejamos abalados, mas que sejamos firmes na Tua palavra. Nos ajude, Senhor Deus, emocionalmente, cuide daqueles doentes, daqueles que estão preocupados, nos ajude a superar este período em que o nosso emocional está bem sensível. E que no final de tudo, Senhor Deus, possamos Te glorificar, sabendo que o Senhor não nos abandonou. O Senhor é a nossa esperança, o Senhor é que nos guia, o Senhor é que nos fortifica. O Senhor, ó Pai, é aquele que entregou Seu Filho Jesus. Por isso, estamos diante do Senhor aqui, pedindo: esteja conosco, ó Pai, esteja conosco neste momento. Esteja com o nosso Brasil, com os nossos governantes, esteja com o mundo, e esteja confortando também aqueles que perderam um ente querido. Pai, mostra a Tua graça e o Teu poder. E que o amor de nosso Deus, que as ternas consolações do Teu Santo Espírito, que a graça de Jesus esteja sobre a Tua igreja, para a honra, glória do nosso Deus. Que possamos ser usados como vasos que transbordam uma água viva para aqueles que necessitam. Para a honra e glória de Jesus Cristo, que nós oramos e pedimos. Amém. Que Deus possa abençoar vocês, que Deus possa cuidar de vocês. Estamos tendo gravações, temos cultos também a serem transmitidos. Que o Senhor, Deus possa usar este instrumento que é a internet, o computador, para a honra e para a glória do Senhor nesses momentos de dúvidas. Ok? Tenha uma ótima noite e que a paz do Senhor esteja com vocês. Grande abraço.